Boa tarde, meus lindinhos, tudo bem com vocês? Então, a gente já tá chegando na retinha final dessas revisões, né? Hoje a gente tem revisão de história e revisão de matemática, não, ciências, ó, seria matemática, mas será ciências, ok? Amanhã terá outra revisão de matemática. Mas então vamos lá, para a gente terminar aqui história, lembrando que nossa revisão tá na plataforma. Tá joinha? Vamos lá? Seguindo aí com a tia Valquíria, página 36, ok? Tá todo mundo aí? Então, mudanças à vista. Na unidade anterior, conhecemos diversos aspectos do tráfico de escravos. Descobrimos que entre os séculos 16 e 19, homens e mulheres eram capturados em algumas regiões da África e trazidos na condição de escravos para diversas regiões do continente americano. Porém, com o tempo, o tráfico de escravos chegaria ao fim. No caso do Brasil, esse tráfico terminou no ano de 1850, com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Graças a Deus. Fim da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, a escravidão em nosso país foi extinta com a assinatura da Lei Áurea. Muitos grupos sociais no Brasil já vinham lutando pelo fim da escravidão. Os próprios escravizados participavam dessa luta, seja formando quilombos, seja organizando revoltas e movimentos pela liberdade. Havia também pressões internacionais que exigiam o fim da escravidão. O governo da Inglaterra, por exemplo, estava muito interessado na extinção do trabalho escravo, pois, na visão dos ingleses, o trabalho livre, em que os trabalhadores recebessem um salário, aumentaria o mercado consumidor para seus produtos industrializados. Aí embaixo, gente, é uma foto, né? Escravos na colheita de café. Essa foto foi tirada em 1882. Virando a nossa paginazinha aí, que eu tô muito feliz porque tá acabando essa matéria. Não gosto de falar sobre isso, fico muito triste em saber que as pessoas não tinham consciência que os africanos, eles eram negros, mas são pessoas como nós somos pessoas, ok? Iguais a gente em tudo. Isso daqui, a cor da pele, não significa nada. Ouviu, meus amores? O que significa é o caráter e o que a gente leva aqui, ó, no coração. Vamos terminar aí essa leitura? Vamos lá. Nas cidades brasileiras, especialmente os chamados abolicionistas, também defendiam o fim da escravidão e a liberdade para todos. E quem eram os abolicionistas? Eram políticos, jornalistas, artistas, advogados e demais profissionais liberais que, a partir de 1870, organizavam, realizando comícios, palestras, distribuindo panfletos sobre o tema e montando sociedades a favor do fim da escravidão, cujo objetivo era angariar fundos para comprar a liberdade dos escravos. Pessoal inteligente esse aí, hein? Luiz Gama, que você conheceu nas páginas anteriores, José do Patrocínio, André Rebouças e Chiquinha Gonzaga foram alguns dos abolicionistas brasileiros de maior destaque. Gente, Chiquinha Gonzaga, já teve até um filme sobre ela, uma minissérie na Globo, que é lindíssimo. Como que essa mulher sofreu só porque ela era descendente, tá, de negros. Ela poderia dizer, eu que já estudei há algum tempo, antigamente existia essa repartição, hoje eu acho que não existe mais. Poderia se dizer que ela era mulata, mulata. Mas vamos lá, porque ela não era assim totalmente negra, entendeu? Na cor. Por isso que tinha essa divisão aí. Mas hoje em dia eu acho que negro é negro e não tem assim distinção se é mais clarinho, se é mais escurinho, não tem. Assim, depois da extinção da escravidão em 1888,
uma nova fase se iniciava na história do Brasil. O dinheiro, antes investido no tráfico de escravos, passou a ser investido em novas indústrias que, pouco a pouco, foram instaladas no país. O Brasil, a partir de então, não tinha mais escravidão, mas havia muitos ex-escravos que agora livres passaram a sair dos engenhos e das fazendas e a migrar em direção às cidades, em busca de emprego e de melhores condições de vida, como todo mundo tem que fazer, né? Sempre procurar melhores condições de vida. Então, aí uma foto vista da missa celebrada em homenagem à abolição, ou seja, fim da escravidão, realizada no dia 17 de maio de 1888, no Rio de Janeiro. Essa fotografia foi feita por Antônio Luiz Ferreira. Abençoado esse Antônio Luiz Ferreira, não é verdade? Porque é um marco para a história isso aí. Então vamos lá, no nosso joguinho rápido aí, complete as colunas com os termos corretos. A abolição da, pontinho, pontinho, no Brasil ocorreu no dia, pontinho, pontinho, de 1888. Porém, antes disso, os próprios, pontinho, pontinho, procuravam se organizar pela liberdade. Nas, pontinho, pontinho, principalmente os, pontinho, pontinho, também se organizavam para defender o fim do trabalho escravo. Isso tudo aí a gente acabou de ler aí em cima, viu? Só vocês completarem. E chegou as atividades, chegaram as atividades, vamos lá. Número 1, na página 38, para quem tá perdido aí, viu? Página 38. Número 1. O governo de Portugal deu início à colonização do Brasil em 1530, ao enviar para cá uma grande expedição. Letra A. Quais eram os objetivos de Portugal com essa expedição? Quais eram suas características? B. Identifique alguns dos resultados dessa grande expedição. Número 2. Explique o que eram as capitanias hereditárias e por que elas foram criadas. 3. Tempos depois do estabelecimento das capitanias hereditárias, outra forma de administração da colônia foi implementada por Portugal. Qual é o nome dessa forma de administração? 4. Para dar continuidade à colonização, os portugueses fundaram um engenho de cana por estas terras. A. Qual era o produto feito nos engenhos? B. Muitas pessoas trabalhavam nos engenhos. A maior parte desses trabalhadores era composta por quem? Que outras pessoas trabalhavam no engenho também? Explique sua resposta. Número 5. Você já sabe o que o cotidiano dos homens e das mulheres escravizados na colônia era bem difícil? Você sabe disso, gente? Você sabe? A gente leu lá atrás, não foi? Então, lembra que a tia Valquíria estava falando dos horários que eles trabalhavam, aquela coisa toda? É complicado, né? Cite e explique com suas palavras 3 formas que esses trabalhadores encontraram para tentar resistir e lutar contra a escravidão. Então, lembra que a gente estava falando sobre as fugas? Uma delas são as fugas, tá bom? E aquelas coisas horríveis que eu falei pra vocês que não justificavam. Mas foi o meio que eles encontraram, né? De sair dessa aí. O 6. Qual é a importância dos quilombos na história da escravidão no Brasil? 7. Você viu que muitos elementos da nossa cultura são heranças da presença africana no processo de formação da sociedade brasileira. Você conhece a capoeira? Sabe qual é a origem dela? Faça uma pesquisa sobre a capoeira e registre a seguir o que você encontrar. Bem, eu sei que ela é de origem africana, né? Ela veio da África, junto com os escravos.
né? Então, gente, olha só, eu vou ler essa daqui para fazer mais, mas essa é para casa. Então essa vocês não precisam fazer hoje, a não ser que vocês tenham tempo para fazer, não tem problema, que façam. Mas essa daqui vocês podem entregar na semana depois da prova, ok? Façam, tira foto, manda pra tia. Ok, não esqueça. Olha só, é o nosso número 8. Uma maneira interessante de estudar a formação do Brasil é pesquisando as biografias de algumas pessoas que ao longo da história do país tiveram destaque em suas áreas de atuação. Agora, você vai pesquisar biografias de afrodescendentes brasileiros e por meio delas compreender e tomar contato com os conhecimentos africanos construídos no Brasil. Gente, nós falamos sobre vários aí, mas um que mora no meu coração é o Machado de Assis. A tia Valquíria tá cansada. É o Machado de Assis. Acabei de falar Chiquinha Gonzaga, né? São esses daí que, ó, sério mesmo, eu tenho uma admiração enorme, mas vários outros. Pesquisem aí na internet e não precisa escrever muito não, tá? Escrevam aí umas 10 linhas no máximo e tira foto e manda pra tia. Mas, ó, escreve com coração, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Letra A. Você deve pesquisar as histórias de vida de 2 afrodescendentes que, no passado, colaboraram para a construção e a disseminação de conhecimentos no Brasil. O engenheiro André Rebouças, 1838 a 1898. Eu já falei para vocês que isso aí é o ano de nascimento e de morte, né? Então, e a romancista Maria Firmina dos Reis, 1822-1917. Faça a pesquisa em livros na internet, utilizando sempre fontes confiáveis, como revistas e portais de jornais, institutos ou museus. Anote as principais descobertas sobre a vida desses 2 personagens. Ah, tá. São esses 2 aí que vocês vão pesquisar, não é qualquer um não, são esses 2. Depois é hora de montar a biografia, de cada um. Você pode escrever 2 pequenos textos falando sobre as origens e a família de cada um, os locais onde estudaram e trabalharam, as obras realizadas, etc. Não se esqueça de identificar e registrar as fontes de onde você conseguiu essas informações, colocando-as no final do texto sob o título Fontes de Pesquisa. Então, olha só, gente, no finalzinho, aqui na última linha, vocês vão colocar assim, fonte de pesquisa. Aí vamos supor que vocês viram na internet, tem aquele enderecinho em cima, todo, www. O nome de uma delas, Maria Firmina dos Reis, .com.br, vamos supor que é só isso. Vocês coloquem embaixo para a tia saber, tá bom? Então, virando a página, já sabe que essa página aqui, 40, é para casa. E essa aqui é a nossa continuidade de hoje, que a tia Valquíria não ia deixar, né, de ler a outra, só porque era para casa. Mais um desafio. Assinale a alternativa que apresenta corretamente algumas das marcas de africanos e seus descendentes na formação do Brasil. Letra A. Produção de cestaria, plantio de mandioca com uso de coivara, uso de azeite de dendê, ritmos como samba e maracatu. AB. Ritmos como samba, maracatu e carimbó, uso de redes para dormir, trabalho com metalurgia. Letra C. Trabalho com metalurgia, uso de azeite de dendê, pratos como moqueca de peixe, ritmos como samba. E a letra D, plantio de mandioca com o uso da coivara, trabalho como metalurgia, obras de literatura, uso de cestos e de objetos de palha no cotidiano. Reparem aí que tem umas questões aí, entre a B, C e D, que tá misturado com dos índios. Presta bem atenção, tá bom? Nossa linha de chegada, tá? Façam aí bonitinho.
E a nossa última folhinha, que é a 42. Não esquecendo que tem atividade na plataforma. Muito bem. Então, olha só, lembrando, eu aprendi que a primeira atividade econômica que os pontinho, implementaram no Brasil foi a produção de pontinho. Os indígenas trabalharam na produção de açúcar durante um período, mas já no século XVI, quem passou a trabalhar nessa produção foram os pontinho. Ao serem trazidos à força da África para as terras da América, como para o Brasil, os homens e as mulheres africanos escravizados enfrentavam uma viagem difícil nos pontinho. Também aprendi que entre os séculos pontinho e pontinho foram trazidos para cá cerca de pontinho de escravizados. O governo de Portugal criou as pontinho, que eram faixas de terra administradas por fidalgos portugueses. Em 1548 foi criado o pontinho para administrar o Brasil. Os escravos trabalhavam em todas as funções dos engenhos de cana, porém a escravidão era uma instituição bastante cruel e os escravizados sofriam com pontinho. A formação de pontinho em áreas de mata e de serra foi uma das formas que os homens e as mulheres escravizados criaram para resistir a pontinho. Neste bimestre, aprendi ainda que a escravidão no Brasil chegou ao fim em pontinho. Antes disso, o tráfico de escravos já havia sido proibido pela lei pontinho. Meus amores, bons estudos. Não esqueçam de fazer a atividade da plataforma, que é a nossa revisão de prova, tá bom? História, matemática, tá? Ai, gente, desculpa, hoje, ao invés da aula de matemática, é ciências. Toda hora a tia tá esquecendo isso. Desculpa, é a cabeça e a tia Valquíria ficou mais velha essa semana, né? Ó, beijinho pra vocês, viu? E até a próxima aula.